Olá, eu sou a Simone Gonzalez, estou aqui com a professora Palma Rigolon. Nós fazemos parte do grupo de pesquisa Encontros Interculturais em EAD, Narrativas de Vidas dos Diferentes Brasis, que foi criado, elaborado e é coordenado pelas professoras Roseli Gimenez e Ciano Festino. E nós estamos fazendo nosso segundo vídeo, aqui, Palma e eu, no mesmo segmento do primeiro. Então, nós vamos começar agora compartilhando a tela, para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar, tá? Urbanidades e a resistência indígena, né? Que é um segmento do que a gente falou no nosso primeiro vídeo. Então, a Palma vai começar a falar com vocês, depois eu complemento e a Palma finaliza. Vamos lá, Palma, é com você. Olá, um prazer estar com vocês novamente. Então, como a Simone já colocou, né, o título da nossa fala é Urbanidades e Resistência Indígena. E essa fala ela tem como base a obra de Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, a gente vai começar a falar, né? Quem é Ailton Krenak? Então, ele é descendente da tribo Krenak, ele nasceu em 1953, na região do Vale do Rio Doce. Ele é um ativista muito importante do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas. Ele organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. É um dos mais destacados líderes do movimento que surgiu durante a guerra durante o grande despertar dos povos indígenas no Brasil, que ocorreu a partir da década de 1970. Contribuiu também para a criação da União das Nações Indígenas. Ailton tem levado a cabo um vasto trabalho... Oi, desculpa, Palma. Um vasto trabalho educativo e ambientalista, como jornalista. Pode mudar. A sua luta nas décadas de 1970 e 1980 foi determinante para a conquista do capítulo dos índios na Constituição de 1998. Então, a gente vê o quão importante é o papel que ele tem, né? Ele é coautor da proposta da Unesco, que criou a Reserva da Biosfera na Serra do Espinhaço, em 2005, e é membro de seu comitê gestor. É comendador da Ordem de Mérito Cultural da Presidência da República, e em 2016 foi-lhe atribuído o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Agora a Simone vai dar continuidade. Bem, como a Palma disse, nossa fala ela tem base nessa obra de Ailton Krenak, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Tá? Aqui é a capinha do livro, mas, na verdade, esse não foi um livro escrito por Krenak. Esse livro, ele decorre de uma palestra proferida no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, em um ciclo de seminários coordenado por Susana Viegas, em 12 de março de 2019. Então, ele proferiu a palestra e essa palestra virou este livro, né? Bem, então, por que a gente está falando de Krenak, por que a gente está falando dessa obra, e o que isso tem a ver com o nosso projeto, que é Narrativas de Vida, né? Então, porque essa obra, né, esse livro, ele fala muito de narrativas, tá? Então, Krenak, um dos pontos, né, do livro, Krenak diz assim, a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sobre poder contar mais uma história. Então, veja como está relacionado ao trabalho que a gente faz, que é o trabalho com narrativas, né? Ele disse, se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. Então, o que ele diz é que essa ideias para adiar o fim do mundo é contar histórias. Então, o que a gente depreende daqui é que as narrativas podem servir como ponte entre a ancestralidade e as gerações vindouras. As narrativas sustentam a subjetividade. Então, essa ideias para adiar o fim do mundo, o que é? Contar histórias, contar narrativas, né? Dizer quem somos, de onde viemos, tá?
e isso é o que vai sustentar a subjetividade. Bem, pensando nisso, né, tem uma narrativa muito interessante no livro, que é uma história que Krenak conta, é a história da anciã Hope e o pesquisador europeu. Só para situar vocês, né, a tribo Hope, ela fica nos Estados Unidos, nessa região aqui, né, na região do Arizona, pega um pouquinho também de Utah, mas enfim, fica nessa região. E aqui é uma foto de alguns indígenas num evento, né, numa festividade dos Hope. Mas a história que Krenak conta é que é o seguinte: tinha um pesquisador europeu que ele foi para os Estados Unidos para pesquisar sobre os indígenas Hope, né, a tribo Hope. E quando ele chegou lá, claro, ele tinha um mediador, né, um tradutor, e quando que era um indígena, e quando ele chegou lá, ele queria falar com a anciã, ele queria falar com a indígena mais velha da tribo, a anciã da tribo. E o mediador dele, a pessoa que ia fazer lá a tradução, que era também da tribo, ele disse, tá bom, eu vou te levar até onde ele está. E eles andaram, né, e chegaram numa colina, e essa anciã estava de frente para uma pedra. E ela estava lá, muito concentrada, de frente para uma pedra. E eles esperaram, até que o pesquisador ficou meio impaciente e disse, escuta, mas ela não vai falar comigo? Ele falou assim, vai, assim que ela terminar de conversar com a irmã dela. Ele disse, mas como irmã dela? Ela está olhando para uma pedra. E o rapaz disse, né, o tradutor dele disse, e qual o problema? Então, pode parecer muito estranho para a gente, mas sim, ela estava conversando com a pedra, ela estava dialogando com a pedra. Não nesse sentido que nós entendemos diálogo e conversa, mas num outro sentido, no sentido de se integrar com a natureza. Tá? E é exatamente isso, né, que Krenak diz, no sentido de enriquecer as nossas subjetividades, né? Ele diz, a sociedade não pode ser descolada de uma maneira tão absurda desse organismo que é a Terra. E ele defende que é justamente por isso, por a gente se entender como descolado da Terra, né? Como nós sermos pessoas e a Terra ser um outro organismo descolado de nós, e aí nós podemos explorar esse organismo, nós podemos fazer com a Terra o que a gente quiser, porque quando a gente se descola dela, a gente não entende que se a gente fere, se a gente causa danos, esses danos são causados para a gente também. Então, se a gente está descolado, a gente tem que são dois organismos, e o que Krenak diz é que os indígenas entendem como terra e homem um organismo só, ou seja, se você causa algum dano, se você faz alguma, você está fazendo para você também. Ele, inclusive, adiciona, né, acrescenta, dizendo que os indígenas não conversam só com pedras, que indígenas conversam com montanhas. Eu trouxe uma foto aqui minha, de umas montanhas, mas poderia ser qualquer montanha. Ele diz, olha, nós conversamos com montanhas, nós olhamos para as montanhas e nós sabemos o que elas querem dizer. Diz que há, e vocês devem já conhecer isso, que indígenas que olham para as montanhas e detectam ali o pai, a mãe, os filhos, e que ao olhar para elas, eles sabem como vai ser o dia, né? O que vai acontecer, se é um dia para festividade, se é um dia para se pensar, para se ficar mais reflexivo, tá? E justamente porque eles não se descolam da Terra, eles entendem como sendo um único organismo. Bem, Krenak também, num certo ponto desse livro, Ideias para adiar o fim do mundo, e foi o que ele falou na sua palestra, ele cita José Mujica. Quem não sabe quem é, né, eu coloquei aqui um link para a biografia, para vocês se informarem quem é, mas enfim. Ele cita José Mujica e ele diz assim, transformamos pessoas, isso quem diz é José Mujica, que é citado por Krenak. Transformamos pessoas em consumidores e não em cidadãos. E nossas crianças são ensinadas a serem clientes. Não tem gente mais adulada do que um consumidor. São adulados até o ponto de ficarem indecisos, babando. Então, para que ser cidadão? Para que ter cidadania, alteridade, estar no mundo de uma maneira crítica e consciente, se você pode ser um consumidor?
Essa ideia dispensa a experiência de viver numa terra cheia de sentido, numa plataforma para diferentes cosmovisões. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: se eu me vejo como consumidor, quer dizer, primeiro já tem aquela ideia de eu me descolei da terra, né? E eu não tenho nada a ver com tudo, com toda a natureza. Eu sou um ser à parte da natureza, por isso eu posso transformar a natureza em produto e fazer dela o que eu quiser. Agora, se eu me vejo como consumidor, isso ainda piora, né? Porque se eu me vejo como um cidadão, né, e eu posso viver de uma maneira crítica, consciência, eu narro as minhas próprias narrativas, eu tenho as minhas próprias narrativas, crio e repasso e compartilho as minhas próprias narrativas. Agora, se eu me vejo como consumidor, né, eu compro, eu adoto narrativas de outras pessoas que só querem fazer com que eu consuma, né? Então, eu passo a nem ser mais cidadão, ser um consumidor, né? A só reproduzir narrativas que foram feitas para que eu reproduzisse, copiasse, e aí eu deixo de ser agente, eu deixo de ser crítico, eu deixo de perceber, né, essa questão de eu estar colado à natureza, de eu fazer parte do planeta. Repito narrativas, não as crio e perco as pontes com a minha ancestralidade e com as gerações vindouras, tá? Porque só por meio das narrativas é que essa ponte pode ser feita. Então, tem uma série de questões, Palma vai continuar agora, que são importantíssimas e que Krenak traz, e todas elas pautadas na questão das narrativas. Então, Palma, agora você vai falar sobre o Rio Doce, né? Então, aí foi importante a fala da Simone quando ela disse que a indígena estava conversando com a pedra, né? Porque aqui a fala que tem é o Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Watu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Então, tem tudo a ver com o que a Simone acabou de falar, né? A natureza faz parte deles e eles fazem parte da natureza. Na verdade, nós fazemos parte da natureza, a gente só não sabe, a gente só não dá importância, ou tanta importância como eles dão. O Atu, esse rio que sustentou a nossa vida, às margens do Rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo, numa extensão de 600 quilômetros, está todo coberto por um material tóxico, que desceu de uma barragem de contenção de resíduos, o que nos deixou órfãos e acompanhando o rio em coma. Esse crime, que não pode ser chamado de acidente, atingiu as nossas vidas de maneira radical, nos colocando na real condição de um mundo que acabou. Então, a gente percebe o quão prejudicados eles foram, porque eles não só dependem do rio, mas como eles enxergam o rio, eles entendem o rio como como parte da família, como parte deles mesmos, né? Isso é muito triste. Pode passar. Aí, a gente tem uma série de documentos que foram feitos e são feitos com coisas lindas, né, maravilhosas, com relação à preservação. E agora a gente vai ver um documento que é maravilhoso, né, que é a Carta da Terra da Unesco de 2000, né, já faz um tempo aí. Então, respeitar e cuidar da comunidade da vida. Respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade, reconhecer que todos os seres são interdependentes e cada forma de vida tem valor, independentemente de sua utilidade para os seres humanos, que é a questão do rio, da pedra, né, da energia, que tudo faz parte da vida. Afirmar a fé na dignidade inerente de todos os seres humanos e no potencial intelectual, artístico, ético e espiritual da humanidade. Mudar. A Carta da Terra, ela foi pensada em 1992, fugiu agora, num encontro no Rio, não é bem essa palavra, mas enfim, 1992, aí houve esse encontro, né, de líderes
para criar essa Carta da Terra, pensando numa proposta de preservação, de amor pela terra, de cuidado pela terra, em 2000. Aí, continuando, né, a parte 2, ela é longa, cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor. Aceitar que, com o direito de possuir, administrar e usar os recursos naturais, vem o dever de impedir o dano causado ao meio ambiente e de proteger o direito das pessoas. Como disse, é lindo, só não é feito, né? Afirmar que o aumento da liberdade, dos conhecimentos e do poder comporta responsabilidade na promoção do bem comum. Pode mudar. Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas. Assegurar que as comunidades em todos os níveis garantam os direitos humanos e as liberdades fundamentais e dar a cada uma a oportunidade de realizar seu pleno potencial. Promover a justiça econômica, propiciando a todos a consecução de uma subsistência significativa e segura, que seja ecologicamente responsável. Pode mudar. 4. Garantir a generosidade e a beleza da terra para as atuais e as futuras gerações. Então, só para lembrar que a gente já está no futuro, né? Reconhecer que a liberdade de ação de cada geração é condicionada pelas necessidades das gerações futuras. Transmitir às futuras gerações valores, tradições e instituições que apoiem, a longo termo, a prosperidade das comunidades humanas e ecológicas da Terra. Aí embaixo tem o link, aí vocês podem ver, né? Tem o link para vocês verem a Carta da Terra na íntegra, porque é um documento longo, lindíssimo, é belíssimo, e que a gente espera que um dia a gente consiga fazer metade. Se a gente conseguir um dia fazer metade do que está nesse documento, nós certamente teremos a garantia da nossa terra para as nossas futuras gerações, que hoje a gente tem eu pelo menos tenho muita dúvida com relação a isso. Meio pessimista, não sei, mas enfim. Esse trecho que eu coloquei aí é do Leonardo Boff, ele é bastante conhecido também, mas ele é da teologia da libertação. Eu gosto muito dele porque ele é um ativista ecológico, além de outras coisas, enfim. Então eu vou ler o que ele escreveu, que está no livro Saber Cuidar, que é belíssimo também. Quem tiver curiosidade, é um livro curtinho, e que vale a pena não só pelas questões ambientais que ele coloca, mas quando esse saber cuidar, ele não fala só do saber cuidar com relação à preservação, à questão ambiental, mas é o saber cuidar do outro, esse outro próximo, sabe? E daí, quando a gente tenta saber cuidar, quando a gente aprende a saber cuidar desse outro próximo, a gente consegue expandir e cuidar do outro, não tão próximo, né? Que é esse o objetivo da gente, humanidade. Podemos dizer, mais que o fim do mundo, estamos assistindo ao fim de um tipo de mundo. Enfrentamos uma crise civilizacional generalizada. Precisamos de um novo paradigma de convivência que funde uma relação mais benfazeja para com a Terra e inaugure um novo pacto social entre os povos, no sentido de respeito e de preservação de tudo o que existe e vive. Só a partir desta mutação faz sentido pensarmos em alternativas que representem uma nova esperança, que é o que a gente quer, né? A gente quer uma nova esperança. E para isso, o que a gente precisa fazer? Cuidar da terra, cuidar do outro, preservar, né? E é por isso que a gente termina aí com essa imagem linda,
que é todo mundo cuidando da Terra. E aí, o nosso último slide tem o nosso contato, caso vocês queiram conversar com a gente, fazer alguma pergunta, e a gente agradece a atenção de vocês. Ok, Palma, então muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Até, obrigada.